Glória, louvado seja Deus. Por isso, o culto de expansão, louvado seja Deus, tem o tema Semeando para a Eternidade. E agora nós vamos ler Eclesiastes capítulo 11 e o versículo 9. Conselho do sábio Salomão. Louvado seja Deus. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Amém? Pode se assentar. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Irmãos, está aqui uma mensagem interessante a respeito de Salomão. Salomão, sabemos que foi o rei no qual, quando ele assume o reinado, ele pede a Deus sabedoria, e Deus dá a ele muito mais do que sabedoria. Deus dá a Salomão não somente sabedoria, mas dá a Salomão também muitas riquezas. Louvado seja Deus. E pelo fato de Deus dar a Salomão sabedoria, riquezas, Salomão, ele acabou em um determinado tempo do seu reinado, da sua vida, se deslumbrando e se esquecendo dos preceitos do Senhor. Irmãos, lá em 1 Coríntios capítulo 12, vai falar do dom do saber, o dom do conhecimento, da ciência e do saber. Então nós entendemos que a sabedoria, ela é um dom. E assim como um cristão pode enterrar um dom de revelação e não usar mais, um dom de visão e não usar mais, ele pode também enterrar o dom da sabedoria. E quando ele enterra o dom da sabedoria, ele começa a praticar coisas que trará a ele consequências negativas na sua vida futura, na sua velhice. E aí que está o problema, porque nós devemos fazer uma pergunta: se Deus deu a Salomão tamanha sabedoria, na qual Deus falou que nenhum rei até o dia daquele no qual estava falando com Salomão tinha tido, e nenhum outro rei teria, nem naqueles dias e nem depois, sabedoria tamanha na qual Deus deu, como que Salomão, ele desobedece tanto a Deus, se envolvendo com tantas coisas no mundo, no secularismo, se envolve com tantas mulheres, não é? Quase 1000 mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas, coloca os deuses do Egito em cima do altar do templo no qual Deus deu a ele a direção para construir. Ele causa muitas profanações. Como que um homem que recebeu tanta sabedoria pode chegar a um ponto deste? A resposta é: sabedoria é dom. E olha que interessante, Romanos capítulo 11, versículo 29. Aquilo que Deus te dá, Ele não toma, Ele não se arrepende. Ou seja, Deus deu a sabedoria a Salomão e não tomou. O que Salomão fez então?
E nós temos que utilizar, porque se nós não utilizarmos, nós iremos enterrar a sabedoria. E aí virá então a ignorância dos fatos e nos levará ao deslize e ao tropeço. E o sábio Salomão, na sua juventude, ele escreve o livro de Cantares. No ápice da sua glória, ele escreve Provérbios, conhecido como o livro da sabedoria. E após a sua queda, porque muitos falam, Salomão foi sábio. Então, o livro do Eclesiastes é o livro do concerto de Salomão com Deus. Mas isso está claro? Então, se nós lermos o livro, nós vamos ver o tempo todo Salomão confessando todos os seus erros. E quem confessa o seu pecado alcança de Deus. Quem confessa e deixa alcança de Deus misericórdia. O Eclesiastes é o livro da confissão de Salomão a Deus, deixando a nós. Ele abriu a confissão de todos os pecados que ele cometeu com Deus, confessando a Deus e a nós, deixando como um grande conselho para que nós não venhamos fazer o que ele fez. Então o Eclesiastes é o livro da confissão de Salomão e de seu concerto com Deus, certo? E aí, meus irmãos, quando nós vamos estudar Salomão, nós vemos que o Salomão, ele escreve no Eclesiastes capítulo 2 e capítulo 3, que ele busca e buscou a felicidade em 7 coisas, no mínimo. E esses 7 itens é o que faz todo homem que está vazio do Espírito de Deus buscar. Todo homem, todo ser vivo, todo ser humano. O que Salomão buscou é o que nós buscamos hoje em dia lá no mundo, para que nós não dessemos lugar ao Espírito de Deus para vir e fazer em nós morada, e aí sim resolver o nosso grande problema, que é o vazio da alma, angústia. O Salomão, ele escreve entre o capítulo 2 e o 3 que ele buscou alegria nas festas. Depois ele buscou alegria nas músicas seculares. Hoje em dia, se o homem tem problema no seu relacionamento, se ele tem problema com a sua esposa, ele escuta, o homem ímpio, né? Ele escuta uma música que induz a ele a abandonar a família e se vingar da esposa, saindo com outras mulheres. A música, ela influencia muito o ser humano. Ela faz com que o ser humano venha cultuar aquilo que ele escuta. Ela faz com que ele venha colocar em prática aquilo que ele está ouvindo. Então Salomão, no afã de buscar a alegria na qual ele queria tanto encontrar, porque ele já não era mais aquele mesmo rei, aquele jovem, temente a Deus, que orava com tanto, que orou com tanto medo, Senhor, esse reino que meu pai me deixou é tão grande, e eu sou jovem demais e imaturo, como eu irei, Senhor, governar esta terra, não é? É isso que Deus gosta, meus irmãos, é quando nós se entregamos ao Senhor e dizemos ao Senhor, Senhor, não sou capaz, sou grato ao Senhor por esta responsabilidade que o Senhor coloca nas minhas mãos, mas eu não sou capaz. Se o Senhor não me ajudar, eu vou perecer, eu vou envergonhar o Senhor, eu vou envergonhar a minha casa, eu vou me envergonhar, porque eu não sei, Senhor. E aí o Senhor entra, aí o Senhor é convidado, aí o Senhor vem com o Espírito dele e coloca em nós, nos capacitando, nos fortalecendo, nos guiando, nos protegendo, trazendo para a nossa vida segurança, estabilidade. Viver fora de Deus é levar uma vida instável.
inconsistente, uma vida intermitente. Ora está boa, ora está ruim, ora está mais ou menos, ora está pior. E geralmente está sempre pior, mais pior do que ruim. Mais pior do que ruim. Então Salomão, quando ele vai parando de orar, vai então vindo um vazio no coração dele, e ele começa então a buscar alegrias no secularismo, na vida secular. E aí, meus irmãos, o primeiro ponto que ele busca, ali no capítulo 2 e 3 ele vai relatar, eram as festas, depois da música, depois da bebida, a embriaguez. Por quê? Porque assim como Deus ele tem todo um plano para nos cuidar, para nos guardar, para zelar da nossa vida, da nossa alma, nos consolar, assim também o diabo tem o plano dele. Entende? Então, se você não está bem, o diabo diz assim: faça isso. Aí você vai lá e faz aquilo que o inimigo quer que você faça. Quando você termina de fazer, vem o peso na consciência. Para um cristão que peca contra Deus e vem sobre ele o peso na alma, o peso na consciência, sobre ele tem o sangue de Cristo para expiar o pecado dele, arrancar aquela seta, aquela acusação que está sobre ele, como diz na primeira carta de Pedro, né? Se o teu coração te acusa, maior é Deus, que te acolhe, que te escolheu. Então, aí para o cristão que peca, ou o ímpio que peca em busca de Deus o perdão, o Senhor tem para ele o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, expiando o pecado dele, arrancando todo o pecado, apagando aquela situação que aconteceu, é passado, Deus não se lembra mais, e agora dando a ele graça. Mas aquele que busca no mundo o alívio, porque a consciência vai pesar, irmãos. Qualquer pessoa que você for evangelizar, que ela não quiser ouvir a tua pregação, você pergunte a ela assim: tem travesseiro na tua casa? Se eu te amo, te amo. Te dá uma Bíblia, não, te dá um travesseiro. Porque você pode fazer o que você quiser durante o dia, mas na hora que você colocar a tua cabeça no travesseiro, o sono vai fugir, e aí Deus vai falar com você. Ali vai ter um peso na consciência. No passado, eu me embriagava o dia todo, mas quando eu ia dormir, até a embriaguez passava e vinha o peso. E aí não tem substância que alivia. Todos nós já passamos por isso. Uns buscaram a presença de Deus, certo? É isso. Outros, como eu, buscou as coisas do mundo, como Salomão também buscou a bebida. Então Salomão ele foi atrás da bebida, da embriaguez. Então assim, o inimigo nos fala: faça isso. Você faz, a consciência pesa, o que ele faz? Beba isso para esquecer. Use este entorpecente para esquecer. E aí você usa, vem aquela falsa paz, aquele falso alívio, né? Agora eu sou um super-herói, agora eu sou um super-homem, agora eu estou bem, mas daqui a pouco vem a depressão da bebida junto com aquilo que você praticou. E aí, meus irmãos, o Salomão, ele cita mais uma coisa que ele buscou: alegria das grandes realizações. Agora eu preciso comprar. Já sei porque eu estou triste. Preciso ir no shopping gastar. Preciso comprar um sapato novo. Preciso comprar um vestido novo. Preciso comprar um móvel novo. Eu descobri porque estou triste. Agora eu vou gastar. Também não vai vir alegria. O Salomão foi depositar o dinheiro dele nas grandes realizações, porque vinha navios e navios de ouro para Salomão. Então imagina quanta coisa ele comprou na busca pela felicidade. Também não veio. Aí o Salomão vai tentar agora buscar a felicidade na riqueza. Preciso de mais dinheiro para poder comprar mais. Já sei, vou trabalhar mais. Agora eu vou me dedicar. Se eu trabalho 9 horas, eu vou trabalhar 12. Eu vou vender uma coisinha também no meu trabalho, porque eu preciso de mais dinheiro para me realizar mais. Eu descobri porque estou triste. Agora eu problema é mais dinheiro.
E aí, a alegria também não vem. Então agora eu preciso. O Salomão foi buscar então alegria na fama. Preciso me tornar famoso. Opa, vou abrir agora uma conta no Instagram. Vou colocar um tráfego pago para rodar e vou trazer seguidores e vou comprar ali. Vou trazer uma boa mensagem. Vou gravar uma receita do bolo que eu faço. Eu preciso de fama. Eu preciso de um cargo na empresa. Eu preciso de um cargo na igreja. Porque na igreja tem crente vazio também. O Salomão conseguiu se tornar um rei vazio na Terra Santa, debaixo da presença de Deus, com a profecia que Deus deu a ele. Seria com ele. E aí, meus irmãos, ele foi buscar alegria na fama. Todos os dias abrimos o jornal para ler, sempre tem um cantor mundano, com depressão, afastado, com síndrome do pânico, tratando. Por quê? A fama não traz alegria. Aí o Salomão então foi procurar alegria no sexo. Descobri agora o meu problema. Preciso sair com várias mulheres. Aí ele ficou doido, né? Porque uma tá bom. Bom, tá não? Os irmãos aí sabem, né? Uma tá bom, né? O Salomão foi buscar 1000. Meu Deus! Como é que era a cozinha lá para fazer a janta? Uma brigando com a outra. Aí ficou doido. 1000! Chegou a 1000, irmão. Misericórdia. Agora é mulher. Tem que ter mulher. E o homem do mundo ele faz isso. Minha mulher não serve mais, agora tem que ter outra. Aí vai, e geralmente, quando vai fazer isso, pega sempre uma mais feia do que a esposa tem dentro de casa e leva todo o dinheiro dele. Entendeu? Salomão, eu tenho certeza que não foi diferente. E às vezes um amigo meu vem confessar algo para mim, eu falo, me mostra quem é. Aí igual não é a situação. Deus te deu, você não cuidou. Cadê? Entendeu? E aí, meus irmãos, o Salomão foi buscar mulheres. Também a alegria não veio. Não veio. E não vai vir. Aí é problema. Mais dor de cabeça. Aí o que aconteceu? Depois ele experimentar tudo aquilo, ele descobriu que tudo aquilo que ele buscou não passava de neblina e bolha de sabão. E era tudo vaidade. Vaidade é aquilo que parece ser uma lei. A gente vê o mundo aí ditando regras. Se você não é isso, parece que você nem que ser humano é. Mas daqui a pouco a regra some, desaparece, se desvanece e aí tem uma nova. O Salomão então passa por isso e depois ele descobre que tudo isso não passou de vaidade. E aí ele fecha essa questão em capítulo 13 de Eclesiastes, versículo 11, dizendo que Deus colocou a eternidade no coração dele. A palavra mundo ali vai dar a eternidade. E aí sim, quando Deus coloca a eternidade no coração de Salomão, cessa o problema. Pela busca da felicidade. Talvez tenha pessoas aqui nessa noite que estão como Salomão, ou até pior, já buscou felicidade em todas as coisas que se faz debaixo do céu, do sol, e não encontrou. E Deus tem uma palavra para mim e para você, e a palavra é eternidade. Salomão entendeu que só o que é eterno pode prevalecer no coração de um homem. Só o que é eterno pode fazer com que o homem levante pela manhã, alegre, contente, e faça tudo aquilo que ele tem para fazer em paz, de consciência tranquila. Então, o Salomão, confessando ali o seu erro e nos ensinando também a não fazer como ele fez, ele traz um conselho para os jovens. Ele diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabes, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo, ou seja, cuidado.
Se alegre. Recreie-se o seu coração e fazer aquilo que te alegra. Mas, cuidado, porque sobre tudo aquilo que você fizer de errado, o Senhor trará juízo. E a gente sabe que a fatura não vem na juventude, vem na velhice. Entende? E aí fica pior. E aí ele diz assim no versículo 10: afasta-te, pois, a ira do teu coração, e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidades. A adolescência e a juventude é um tempo que vem sobre a nossa vida, aonde vem o tempo da incerteza. Estudamos tudo e não temos certeza de nada. Olhamos para tudo e não sabemos o que queremos na verdade. Pesquisamos tudo e não sabemos na verdade o que fazer, o que seguir. É o ano, a época da dúvida, da incerteza. E é nessa hora que é necessário nós estarmos cheios da presença de Deus. Aleluia. Para que venhamos ter paz na nossa velhice. Para que venhamos ter paz, alegria, fraternidade no nosso coração, na nossa velhice. Por isso, o jovem nunca pode estar desatento. Ele nunca pode estar distraído. Ele nunca pode tomar uma decisão assim que dá na cabeça dele. Porque o jovem Salomão tomou. E na sua velhice teve que escrever isso aqui para nós. E se ele escreveu, foi porque ele passou. E se ele passou e ele escreveu, é porque ele não quer que eu e você venhamos passar. Porque ele escreve esta mensagem guiado pelo Espírito de Deus. O homem só consegue confessar o que Salomão confessa aqui, se tiver com a presença do Espírito de Deus. Porque quem habilita o pecador a reconhecer o estado de miséria